No coração vibrante de Recife, onde a brisa do mar se mistura à energia de uma metrópole histórica, viviam Sofia e Gabriel. O apartamento deles, um refúgio com vista para o oceano, conquistado com muito esforço no bairro de Boa Viagem, era para ser o santuário de um amor que floresceu na faculdade, cheio de promessas e cumplicidade. No entanto, nos últimos tempos, o santuário havia se tornado um território disputado, e a paz uma memória distante. Sofia, uma advogada detalhista e focada, e Gabriel, um publicitário criativo e de espírito livre, sempre souberam que eram diferentes, mas era justamente nesse contraste que a paixão deles havia encontrado um lar. Contudo, após 8 anos de casamento e a chegada do pequeno Léo, de 5 anos, uma nova força começou a abalar as fundações do relacionamento. A influência constante e bem intencionada, porém sufocante, da mãe de Sofia, Dona Lúcia. Dona Lúcia era uma presença constante. Morando a poucas quadras, suas visitas diárias, que no início eram um apoio bem-vindo, gradualmente se transformaram em uma invasão silenciosa. Seus conselhos sobre a criação de Léo, suas sugestões sobre a administração da casa e seus pitacos sobre a carreira de Gabriel eram como gotas d'água que, dia após dia, minavam a autoridade e a intimidade do casal. Gabriel se sentia um mero coadjuvante em sua própria casa, suas opiniões frequentemente invalidadas por um. Mas a mamãe disse que é melhor assim. Sofia, dividida entre o amor pela mãe e a lealdade ao marido, vivia em um estado de estresse permanente, tentando apagar incêndios que ela mesma, sem perceber, ajudava a criar. O lar deles não estava mais protegido, as decisões não eram mais tomadas a 2, mas a 3, e a voz de Dona Lúcia ecoava mais alto do que a deles. A pergunta que pairava no ar, carregada de ressentimento e frustração, era devastadora: como o amor deles, que um dia foi um universo particular, havia permitido que uma fronteira tão essencial fosse violada, deixando-os perdidos e sem voz dentro de sua própria casa? A invasão silenciosa de Dona Lúcia começou a deixar ruínas barulhentas. Gabriel, sentindo-se cada vez mais um estranho em sua própria casa, passou a se refugiar no trabalho. As noites que antes eram de cumplicidade no sofá, tornaram-se horas extras no escritório. Uma desculpa nobre para fugir do ambiente onde sua voz não tinha eco. Quando estava em casa, seu fone de ouvido se tornou sua trincheira, um sinal claro de que havia desistido de lutar pela atenção de sua esposa, que parecia permanentemente dividida. Para ele, a criatividade e a alegria, que eram a essência de seu ser, estavam sendo substituídas por um ressentimento frio e uma sensação de profunda desvalorização. Sofia, por sua vez, vivia em um estado de exaustão emocional. Sua rotina era um balé de mediação. Amenizava um comentário ácido de Gabriel sobre sua mãe, justificava uma decisão de Dona Lúcia para o marido, e no processo, sua própria identidade se dissolvia. Ela tentou conversar com Gabriel. "Amor, você precisa entender, a mamãe só quer ajudar", ela dizia, com a voz já cansada. A resposta dele era sempre cortante. "Ajudar em quê, Sofia? A me transformar num fantasma dentro da minha própria casa?" A conversa nunca avançava, morria sempre na fronteira da lealdade dividida dela. A tentativa de falar com a mãe foi ainda mais desastrosa. Em um café, Sofia tentou, com toda a delicadeza que conseguiu reunir: "Mãe, eu e o Gabriel gostaríamos de tomar nossas próprias decisões sobre o Léo." Dona Lúcia reagiu com a mágoa de uma mártir: "Meu Deus, Sofia, onde já se viu? Depois de tudo que eu faço por vocês, sou tratada como uma intrusa. Eu só me preocupo com o futuro do meu neto." As lágrimas de sua mãe foram suficientes para que Sofia recuasse, carregando uma culpa que a paralisava. O fundo do poço chegou no aniversário de 6 anos de Léo. Sofia e Gabriel haviam planejado por meses dar ao filho a bicicleta que ele tanto sonhava. Seria um presente simbólico, um presente do papai e da mamãe. Na manhã da festa, Dona Lúcia chegou triunfante, empurrando uma bicicleta muito maior e mais cara do que a que eles haviam planejado. "Surpresa! A vovó não ia deixar seu sonho passar em branco", ela anunciou, enquanto os olhos de Léo brilhavam para o presente imponente. Naquele instante, algo dentro de Gabriel se quebrou. Não era sobre a bicicleta.
Era sobre ter seu papel de pai, de provedor de sonhos, publicamente usurpado e diminuído. Ele forçou um sorriso para o filho, mas seu olhar para Sofia era de uma dor e decepção tão profundas que ela sentiu o chão sumir sob seus pés. Mais tarde, após os convidados irem embora, o confronto foi inevitável, mas desta vez não houve gritos, apenas a voz baixa e derrotada de Gabriel. Eu não existo nesta família, Sofia. Sou só um provedor de recursos para os planos da sua mãe. Eu cansei de lutar por um espaço que deveria ser meu por direito. Naquela noite ele não dormiu no sofá. Ele pegou uma mochila, colocou algumas roupas e disse com uma frieza que a aterrorizou: eu preciso de um tempo para respirar, para lembrar quem eu sou. Vou ficar na casa do meu irmão. Sofia ficou paralisada na porta, vendo o homem que amava sair, não por raiva, mas por pura exaustão de alma. O silêncio que se instalou no apartamento era a materialização de seu fracasso. Ela olhou para o quarto de Léo, dormindo abraçado a um presente que havia custado seu casamento, e o peso de sua omissão a esmagou. Todas as suas tentativas de manter a paz haviam resultado na guerra mais devastadora de todas. Sozinha na sala escura, cercada pelos vestígios de uma festa que celebrou o início de uma perda imensurável, Sofia desabou. Não havia mais para onde correr, não havia mais a quem culpar. Ali, no chão frio, ela se rendeu. Sua oração não foi uma sequência de palavras, mas um soluço da alma. Meu Deus, ela sussurrou, com a voz embargada. Eu perdi meu marido, eu falhei, eu tentei agradar a todos e destruí o que eu tinha de mais precioso. Eu não sei como consertar isso, minhas forças acabaram. Se o Senhor pode me ouvir, me ensina o que fazer, me mostra um caminho, porque eu estou completamente perdida. Era o fim de sua autossuficiência e o começo desesperado de uma busca por ajuda no único lugar que lhe restava. A resposta à oração de Sofia não veio com uma solução mágica que trouxe Gabriel de volta à porta. Pelo contrário, veio na quietude dolorosa da casa vazia, no dia seguinte. Sentindo-se esgotada e sem direção, ela procurou a velha Bíblia de sua avó, não por hábito, mas como um náufrago se agarra a um destroço. As páginas amareladas se abriram quase que sozinhas em Gênesis, e seus olhos, turvos de uma noite mal dormida, pousaram sobre uma frase que ela conhecia, mas nunca havia verdadeiramente compreendido. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixará pai e mãe, a frase ecoou em sua mente com a força de um trovão. Naquele instante, uma clareza dolorosa a invadiu. Ela nunca havia deixado sua mãe. Ela amava sua mãe, mas em sua tentativa de honrá-la e evitar conflitos, ela havia permitido que a presença materna permanecesse no centro de seu casamento, violando o princípio sagrado daquela uma só carne. O lar que deveria ser o santuário dela e de Gabriel tinha uma terceira pessoa no comando e a culpa era sua. Gabriel não estava apenas irritado, ele estava reagindo a uma fratura na própria fundação do casamento deles. A sabedoria daquele versículo não oferecia um consolo, mas sim uma responsabilidade, era um chamado à ação. A percepção foi libertadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Libertadora, porque finalmente ela entendia a raiz do problema. Aterrorizante, porque a solução exigia dela a atitude que ela mais temia, estabelecer um limite firme, claro e inegociável com sua própria mãe. Significava arriscar a mágoa de Dona Lúcia, enfrentar o rótulo de filha ingrata, e fazer isso tudo sem a garantia de que Gabriel voltaria. Naquele momento, travou-se uma guerra em seu coração. O medo gritava: "Você não consegue, sua mãe ficará arrasada." O orgulho sussurrava: "E se você fizer tudo isso e Gabriel não voltar?" Mas uma nova voz, nascida da fé desesperada da noite anterior, falou mais alto: "Isto não é sobre o resultado. É sobre fazer o que é certo. É sobre consertar a fundação que você mesma quebrou." Ali, sozinha na sala, Sofia tomou a decisão mais corajosa e consciente de sua vida. Ela pararia de tentar gerenciar os sentimentos de todos e passaria a proteger a santidade de seu casamento. A partir dessa decisão, nasceu em sua mente a atitude prática central que guiaria a transformação, a qual ela batizou de a atitude da primeira aliança.
Este novo pacto pessoal tinha 2 pilares. O primeiro era interno, a muralha do nós. Nenhuma decisão sobre seu lar, seu filho ou seu futuro seria tomada antes que ela e Gabriel estivessem em unidade. A opinião deles, juntos, seria a única a valer. O segundo pilar era externo, a ponte da honra. Ela não declararia guerra à sua mãe. Pelo contrário, ela a honraria e a amaria, mas a partir de seu lugar correto, como uma filha que agora tinha sua própria família como prioridade absoluta. Ela aprenderia a dizer não com amor, mas também com uma firmeza inabalável. Com o coração batendo forte, entre o medo e uma frágil esperança, ela pegou o telefone, não para implorar que Gabriel voltasse, mas para assumir sua responsabilidade. Quando ele atendeu, a voz hesitante, ela disse com uma calma que surpreendeu a si mesma: Gabriel, eu não quero te pressionar, eu só preciso que você saiba de uma coisa. Eu entendi. O erro não foi seu, não foi da minha mãe, o erro foi meu. Eu nunca construí a fronteira que o nosso casamento precisava. Eu quebrei a nossa aliança. Me perdoa. Quando você sentir que é a hora, eu gostaria de conversar sobre como podemos reconstruir essa fronteira, juntos. E desligou, entregando nas mãos de Deus o fruto daquela semente de obediência. O telefonema de Sofia foi uma semente de esperança plantada em um solo muito cético. Gabriel não voltou para casa naquela noite. A honestidade dela o tocou, mas anos de frustração haviam construído um muro de autoproteção em seu coração. Ele precisava ver uma ação, não apenas ouvir uma promessa. E a primeira prova de fogo para Sofia veio mais rápido do que ela imaginava. No dia seguinte, Dona Lúcia ligou, a voz cheia da autoridade afetuosa de sempre. Filha, já resolvi. Conversei com a diretora da escola e consegui uma vaga para o Léo no judô. Começa segunda-feira, não é ótimo? O estômago de Sofia gelou. Era o padrão de sempre, a decisão tomada, a comunicação unilateral. A antiga Sofia teria agradecido e depois sofrido para explicar a Gabriel. Mas a nova Sofia, a que havia feito um pacto com Deus, respirou fundo. Mãe, eu agradeço demais a sua boa vontade, de verdade. Mas a decisão sobre as atividades do Léo é algo que eu e o Gabriel precisamos conversar e decidir juntos. Eu não posso aceitar a vaga agora. Assim que conversarmos, nós te avisamos. O silêncio do outro lado da linha foi pesado, seguido pela voz magoada de Dona Lúcia. Mas Sofia, eu só pensei em ajudar. O Gabriel nem está em casa. A criança precisa de uma rotina. Foi nesse momento que Sofia se agarrou à sua fé. Ela não estava sendo uma má filha, estava sendo uma boa esposa. Com a voz suave, mas firme, ela aplicou a ponte da honra. Eu sei, mãe, e eu te amo por se preocupar tanto. Mas a senhora precisa confiar que nós vamos cuidar do nosso filho. Essa é uma decisão nossa, como pais. A conversa terminou com uma frieza que doeu em Sofia, mas pela primeira vez, ela não sentiu a culpa paralisante, e sim a paz frágil de ter feito a coisa certa. Naquela mesma noite, ela ligou para Gabriel, não para contar vantagem, mas para prestar contas. Eu sei que você precisa do seu tempo, ela começou. Mas eu queria que soubesse que hoje, eu disse não para minha mãe sobre a aula de judô do Léo. Eu disse a ela que essa era uma decisão que nós dois tomaríamos juntos. O silêncio de Gabriel do outro lado da linha durou alguns segundos, e então ele disse apenas 2 palavras: vamos conversar. Ele voltou para casa no dia seguinte. O ar era denso, estranho. Sentados à mesa de jantar, Sofia, com humildade, apresentou a atitude da primeira aliança. Explicou a muralha do nós e a ponte da honra. Não era uma lista de regras para ele, mas um compromisso que ela estava assumindo, e para o qual pedia a parceria dele. Gabriel ouviu tudo, o rosto indecifrável. Ele concordou, mas com a ressalva de um homem ferido: vamos ver, Sofia, palavras são fáceis. A jornada de implementação foi uma maratona de persistência. Dona Lúcia, sem entender a nova dinâmica, continuou a testar as fronteiras, aparecendo sem avisar com compras de supermercado ou dando opiniões diretas na frente de Gabriel. E a cada vez, Sofia, sustentada por orações silenciosas que fazia no banheiro ou na cozinha, mantinha-se firme, mas amorosa.
Mãe, muito obrigada, mas da próxima vez me avise, nós já tínhamos planejado o cardápio da semana. Era exaustivo. Gabriel observava tudo. No início, seus olhares eram de pura desconfiança. Houve uma recaída dolorosa quando Sofia, por força do hábito, concordou com uma sugestão de sua mãe sobre um remédio para o Léo. Gabriel viu e seu rosto se fechou. Eu sabia, ele disse mais tarde. Nada mudou. O coração de Sofia afundou, mas em vez de se defender, ela imediatamente reconheceu o erro. Você tem toda a razão. Eu errei. Foi no automático. Me desculpa. Isso não vai mais acontecer. A rapidez de sua admissão e a ausência de justificativas o desarmaram. As pequenas vitórias começaram a surgir. Um dia, o casal decidiu junto que o melhor para Léo seria a natação, e não judô. Quando Dona Lúcia questionou, foi Gabriel quem respondeu calmamente ao telefone. Obrigado pela preocupação, Lúcia, mas eu e a Sofia já decidimos isso. Ele vai amar a natação. Sofia, ao ouvir aquilo, sentiu as lágrimas virem aos olhos. Ele não era mais um observador cético. Ele estava começando a se tornar seu parceiro na construção daquela muralha. Eles começaram a ter reuniões de diretoria, como brincavam, para decidir coisas da casa. Nesses momentos, redescobriam as opiniões um do outro, os sonhos um do outro. A muralha que os protegia do mundo externo começou a derrubar o muro que existia entre eles. Aos poucos, a presença de Gabriel em casa deixou de ser apenas física. O fone de ouvido foi sendo deixado de lado. Ele começou a puxar conversa, a perguntar sobre o dia dela, a compartilhar as frustrações e as alegrias de seu trabalho. Em uma noite eles estavam na sala, em um silêncio confortável, quando Gabriel, olhando para ela, sorriu um sorriso genuíno que ela não via há anos. Sabe, ele disse, essa casa está começando a parecer nossa de novo. Aquele foi o momento em que Sofia soube que a fé dela, traduzida em uma ação persistente e corajosa, havia sido a força que Deus usou para guiar seu marido de volta para o lar. O caminho ainda era longo, mas eles já não estavam mais perdidos na invasão. Estavam, finalmente, construindo seu próprio território sagrado. Meses se transformaram em mais de um ano, e o apartamento em Boa Viagem, antes um palco de tensões, agora respirava uma paz que era o fruto de um trabalho árduo. A muralha do nós não era mais uma defesa reativa, mas o centro natural de gravidade da família. As decisões eram tomadas em conjunto, as conversas eram abertas e a intimidade, que havia sido a primeira vítima da crise, floresceu em um solo de segurança e respeito mútuo. A prova definitiva da nova realidade veio de uma forma inesperada. Dona Lúcia teve um problema de saúde súbito, nada grave, mas que a deixou assustada e vulnerável. No passado, isso teria sido o estopim para o caos. Dona Lúcia ligaria apenas para Sofia, que se sentiria sobrecarregada, e Gabriel se sentiria um espectador irritado. Desta vez, foi diferente. Após receber a notícia, Sofia se virou para Gabriel e disse: "A mamãe não está bem. Precisamos ir até lá. Juntos." Ao chegarem, eles agiram como uma equipe coesa. Sofia acalmou a mãe, enquanto Gabriel, com uma tranquilidade que surpreendeu a todos, assumiu o controle da situação prática, lidando com médicos e farmácia. Ele não era mais o genro ressentido, mas o homem da família, forte e presente, protegendo não apenas sua esposa, mas também a mulher que a gerou. Naquela noite, após deixarem Dona Lúcia segura e medicada, Gabriel olhou para Sofia e disse, com a voz embargada: "Um ano atrás, eu teria fugido dessa situação. Teria visto como o problema da sua mãe. Hoje, eu só queria cuidar dela, por você, por nós." Naquele momento, a restauração se tornou palpável. Eles reconheceram que não chegaram ali sozinhos. Foi a graça divina que deu a Sofia a clareza e a coragem para iniciar a mudança, e foi a ação humana dela, sua persistência em honrar a primeira aliança, que abriu o coração de Gabriel para a reconciliação. A paciência dele em dar uma chance àquela nova dinâmica foi a resposta que selou a cura. A grande lição que Sofia e Gabriel aprenderam foi que a bênção de uma família unida não vem da ausência de limites, mas da clareza deles. Eles entenderam que o mandamento de honrar pai e mãe nunca poderia anular o de tornar-se uma só carne.
A aliança do casamento, para florescer, precisava ser a prioridade absoluta. O amor deles não voltou a ser o que era. Tornou-se algo infinitamente mais forte. Um refúgio construído deliberadamente, protegido por uma fronteira sagrada de unidade, respeito e fé. A jornada de Sofia e Gabriel, de um lar invadido em Recife à paz de um território sagrado e protegido, é um testemunho poderoso. Eles nos mostram que muitas vezes a maior ameaça a um casamento não vem de fora, mas da ausência de fronteiras bem definidas. A história deles, que começou à beira do colapso, não foi salva por um milagre repentino, mas pela coragem de uma mulher que, no fundo do poço, buscou sabedoria na fé e decidiu agir. A atitude da primeira aliança foi a ferramenta que Deus usou para colocar tudo no lugar, lembrando-os de que a união do casal é o alicerce sobre o qual todas as outras relações familiares devem ser construídas, com amor e com honra. Talvez você que está ouvindo agora se identifique com essa história. Talvez seu lar também esteja vivendo uma invasão silenciosa, seja pela família, pelo trabalho ou por amizades. Talvez você se sinta sem voz e veja seu parceiro se distanciando. A lição de Sofia e Gabriel para você hoje é: a restauração começa quando você decide proteger a sua aliança. Isso exige coragem, exige conversas difíceis e, acima de tudo, exige a fé para acreditar que seu casamento vale essa luta. Não espere que o outro perceba. Dê você o primeiro passo. Converse com Deus, peça sabedoria e comece hoje a construir, com amor e firmeza, a fronteira sagrada que seu relacionamento precisa para florescer. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir este vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com quem precisa ouvir esta mensagem de esperança. Sua interação nos ajuda a alcançar mais corações.